de hoje eu queria falar sobre o auxílio emergencial. E para quem me acompanha há mais tempo sabe que eu não vejo no curto prazo um cenário onde a gente consiga escapar disso. Hoje, o Bolsonaro avaliou a retomada do auxílio emergencial. Ele não descartou. E o presidente não está errado. Inclusive, na sexta-feira, o Santander soltou uma análise onde ele prevê um cenário ainda sombrio no primeiro semestre de 2021 em relação ao desemprego. Então eu quero comentar a fala do Bolsonaro e comentar essa análise do Santander. E aí você vê que as peças encaixam. Infelizmente, o Brasil e o mundo, diversos governantes, governadores, presidentes, primeiros ministros, acabaram tomando decisões que inegavelmente quebraram a economia, quebraram empresas, o desemprego está aí e não vai ter como fugir de auxílio emergencial. Sim, aí você vai me falar, tá, mas o Brasil não tem dinheiro. Realmente, o Brasil está quebrado, mas vai ter que se endividar um pouquinho mais para pagar por alguns meses, não sei quantos meses, mas pagar parcelas de auxílio emergencial, porque quem está sem emprego, famílias inteiras, tem integrantes que não têm emprego. E aí, vai ficar como? O pessoal vai começar a guerrear, vai começar a ter guerra civil para lutar por comida. Isso só não está acontecendo porque o governo já vem há meses pagando auxílio. Mas imagine se não fosse isso. Então, o que o Bolsonaro falou hoje? Estou lendo aqui a matéria da Gazeta do Povo, tá? De hoje mesmo. E ela comenta, o Bolsonaro afirmou que deve encontrar com um novo presidente da Câmara. O presidente admitiu nessa segunda que o governo federal discute a possibilidade do pagamento de uma nova rodada de auxílio emergencial. Acho que não vai ter como fugir disso. Em conversa com apoiadores, Bolsonaro afirmou que o benefício tem um limite, mas que já se fala em possíveis novas parcelas, citando ainda o encarecimento dos produtos da cesta básica. E aqui, pessoal, o que ele vai falar é uma verdade, abro aspas. Agora, outra coisa também que é complicado, os produtos da cesta básica, em especial os alimentos mais essenciais, arroz, óleo de soja, subiram em média 20%. Então o povo está empobrecendo, perdendo o seu poder de compra. Isso é fato. O fato das pessoas estarem em casa é óbvio que aumentou o consumo de arroz, feijão, sal, enfim, comidas do dia a dia. E a escalada foi imensa. Então aqueles que não perderam emprego, perderam o poder de compra. E os que perderam emprego, esses estão ferrados. Esses aí realmente, no curto prazo, a vida deles estaria muito difícil não fosse o auxílio emergencial. E aí eu quero linkar essa preocupação do presidente com uma análise que o Santander fez, e que eu estou lendo aqui o site da CNN, tá? Foi na sexta-feira. O título é o seguinte: desemprego pode chegar a 17% no primeiro semestre, diz Santander. E eu quero ler aqui alguns trechinhos da análise do banco. O ano de 2021, como um todo, ainda será desafiador, com o país devendo emergir da crise do Covid com a informalidade superando o mercado formal de emprego. Em outras palavras, esperamos que a estrutura geral do mercado de trabalho seja mais precária. O banco ainda nota que o agravamento da pandemia do Brasil, a incerteza sobre o início do processo de vacinação mais ampla, o fim do auxílio emergencial, atraso nas reformas econômicas e possibilidade de mudança no regime fiscal são riscos negativos ao cenário do Santander para o mercado de trabalho. Então você vai juntando tudo, a coisa não está fácil no que tange o mercado de trabalho. Aspas. Nesse sentido, a relação entre emprego e as taxas de aprovação pelo governo deve ser cuidadosamente acompanhada. Em nossa opinião, conforme a alta esperada no desemprego no primeiro semestre, pode ser um fator adicional para gerar pressão no debate sobre políticas fiscais e sociais. É evidente, não tem como fugir disso. E a questão do auxílio emergencial não é só uma questão de política. O Bolsonaro não está pensando só na aprovação. É uma necessidade real. O curto prazo é tenebroso. E com relação ao auxílio emergencial, o Santander prevê que o governo anunciará o novo auxílio emergencial por 4 meses, ao custo de 25 bilhões de reais. Ainda assim, a massa salarial do Brasil sofreria uma queda real de 6,6%, depois de alta estimada em 3,1% em 2020, apoiada nos programas de transferência de renda. Detalhe. Mesmo com a retomada do emprego no segundo semestre, o Yael Couto ainda vê o hiato do mercado de trabalho bastante aberto. A gente acredita que esse hiato não deva se fechar tão cedo, disse, citando uma previsão de taxa neutra de desocupação entre 2,5% e 13%. O economista disse que, considerando a mesma força de trabalho de antes da pandemia, a taxa de desemprego no Brasil teria alcançado um pico próximo de 20% no terceiro trimestre de 2020. Corroborando esse cenário preocupante, a Abracel,
que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui de São Paulo, aliás, indignada com o João Dória, né? Porque essa ciência volátil do Dória, essa ciência que acha que o vírus só vai atacar depois das 8 da noite, que vai atacar nos finais de semana, nos feriados, enfim, essa ciência malucona, super questionável do Dória, tá deixando o pessoal da Bracel desesperado. Inclusive, o Percival Maricato, que é o presidente da Bracel, ele disse o seguinte: se persistir essas restrições, não teremos nem 20% aberto daqui a 3, 4 meses, porque não é possível uma empresa viver com tanta insegurança, restrições e tantas despesas. Porque você tem despesa, mesmo fechado, você tem despesa de aluguel, do IPTU, de uma porção de funcionários. Então, quer dizer, não vai sobrar nada mesmo, vai ser uma extinção da gastronomia e dos bares de São Paulo, que vai ser difícil depois, para uma década, para você reerguer. Isso que a gente está falando só de um setor. Com certeza, outros setores são no mesmo perfil. Ou seja, se o Dória voltar com fase vermelha nos próximos dias, próximas semanas, empresas que estão na berlinda vão quebrar de vez. Aumenta o contingente de pessoas desempregadas para uma quantidade cada vez menor de vagas disponíveis. Então, o cenário é tenebroso e eu acho que o Bolsonaro, infelizmente, está com a razão, no sentido de que vai ter que ter mais alguns meses aí desse auxílio emergencial, as contas do país totalmente quebrada e as gerações futuras vão ter que arcar com um rombo, parte dele explicado pelo erro de governadores, de prefeitos, de fecharem tudo de maneira inconsequente, não pensando no depois, não pensando na economia, não pensando no desemprego, não pensando, não cogitando ou não entendendo que no capitalismo emprego também é vida. Empresas abertas também significa vidas. E agora a conta está chegando. Pessoal, é isso. Deixe seus comentários, se vocês concordam com o meu ponto de vista ou não, e expliquem o porquê. Se curtiram o vídeo, compartilhem, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.